Então, bom dia a todos, bom dia a todas. Estamos iniciando aqui mais uma sessão científica da Fiocruz Bahia, o Instituto Gonçalo Muniz. Nossas sessões científicas que acontecem todas as sextas-feiras, às 9 horas da manhã. Hoje, dia 11 de outubro de 2024. Hoje a gente tem uma satisfação muito grande de receber aqui de forma virtual o Rodrigo Miller, ele que foi indicado, inclusive, pelo responsável, coordenador do nosso biotério. Foi uma excelente indicação e o Rodrigo de prontidão já aceitou aqui. Eu agradeço aqui de imediato, viu, Rodrigo, sua disponibilidade. E não só aceitou o convite, como aceitou também o remanejamento que nós precisamos fazer. Então, eu agradeço duplamente você por esse remanejamento, pela sua disponibilidade. O Rodrigo, pessoal, que ele é médico veterinário, ele é doutor em ciências e biotecnologia pela UFF do Rio de Janeiro, é mestre em tecnologia de imunobiológicos pela Fiocruz e possui MBA em gestão industrial de imunobiológicos pela COPEAD da UFRJ. Ele é especialista em áreas como gestão de biotecnologia, laboratórios NBA3, como, por exemplo, é um dos temas da sua apresentação hoje, estudos pré-clínicos, controle de qualidade imunobiológico, saúde pública e biossegurança. Ele foi homenageado e foi premiado pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro por várias ações e diversas frentes relacionadas à medicina veterinária. Na Fiocruz ele está há mais de 15 anos, ele é membro da Comissão de Ética no Uso de Animais de Biomanguinhos e foi membro da Comissão Interna de Biossegurança da Fiocruz. Ele participa de projetos de inovação em diversas áreas, vocês vão poder conhecer um pouquinho mais durante a apresentação. E atualmente ele é o gerente de laboratório de ensaios pré-clínicos de biomanguinhos. Então, Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria de contar com a colaboração de todos que estão aqui presentes online para manter as câmeras desligadas e os microfones também desligados. Ao final da apresentação do Dr. Rodrigo, nós teremos um momento para discussão. Essa discussão vai ser híbrida, viu, Rodrigo? Então, temos um auditório presente aqui de forma presencial, que eles vão poder fazer perguntas para você no final e comentários. E quem estiver aqui online pode ficar à vontade também para escrever seus comentários ou dúvidas pelo chat também. Rodrigo, passo a palavra para você e, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Oi, Ricardo, eu que agradeço o convite, muito feliz de estar aqui podendo colaborar com o Fiocruz Bahia, né? Meu amigo Valdomiro, obrigado também por ter intermediado o convite para a vice-diretoria do Instituto. Então, eu tenho alguns slides, eu não vou poder falar muito devagar, porque são uns 80 e poucos slides, mas é muita imagem e muita ilustração, mais ilustração do que escrita. Então, vou tentar demonstrar um pouco sobre o meu trabalho, né, que eu venho fazendo aqui em Biomanguinhos durante esses 19 anos e 8 meses, que eu estou aqui, quase 20 anos. E eu espero que vocês gostem da apresentação e que no final a gente possa conversar bastante sobre a apresentação, tá? Então, vamos lá, vamos falar sobre a gestão das instalações experimentais, né, de nível 2 e nível 3. A gente sabe que a pandemia trouxe muitos, muitos aspectos no sentido de as pessoas buscarem um conhecimento mais profundo sobre instalações de alta contenção. Eu mesmo tive o prazer de conhecer várias instalações internacionais, né, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Europa, no modo geral, para poder fazer com que essa instalação hoje tivesse funcionamento, né, que essa imagem ao lado eu vou mostrar um pouco mais sobre, mas a gente vem buscando também uma instalação de nível 3 de biossegurança para primatas não humanos, para a gente poder fechar nosso ciclo de inovação. Então, essa é uma nossa missão futura, né, para os próximos anos. Espero que a gente consiga. E na América Latina ainda não existe uma instalação como essa, e é super necessário para a gente poder desenvolver produtos em tempos de pandemia, principalmente. Então, vamos lá. Para quem não conhece, a Fiocruz, né, muito difícil de conhecer, mas nós estamos aqui, né, em Manguinhos, no Rio de Janeiro, na sede da Fiocruz, está há 123 anos, né, servindo a saúde pública. A gente aqui em Biomanguinhos é a unidade de produção de imunobiológico, né, é uma instituição de excelência em produção de imunobiológico. Então, a gente tem vacinas
no nosso portfólio, kit diagnóstico, biofármacos, e temos hoje 2.400 colaboradores em prol da saúde pública. E o Manguinhos foi fundado em 76, né? Ele é bem mais novo do que a Fiocruz, como um todo. Nós fornecemos, ao longo, desde 2019 até o final de 2023, né, quando a gente fecha as contas de tudo, vários milhões de doses de vacinas, né, para o nosso Programa Nacional de Imunizações, Programa Nacional de Imunizações, que a gente também exporta, reações, 60 milhões de reações de kits e 26 milhões de biofármacos. Então, a gente tem de vacinas virais, bacterianas, vários tipos de kits diagnósticos, biofármacos, anticorpos monoclonais, proteínas recombinantes, né? Fornecemos febre amarela e meningocócica para o exterior, né? Para poder colaborar também com a saúde mundial. Então, essas são as vacinas que nós temos, que são a tríplice viral, tetravalente viral. A gente tem um portfólio, eu não vou entrar no mérito de citar todas as questões que nós fazemos, mas para vocês terem mais ou menos a ideia do nosso portfólio. Aí, vocês querendo ter um pouco mais para aprofundar um pouco mais o que o do Manguinhos faz, tem o site de bio, né, que lá vai poder dizer nossas missões, valores e outras coisas mais. Temos esses kits de diagnóstico, né, que são vários deles, a gente faz milhões de reações. Temos os testes parasitológicos também, testes moleculares. Temos esses biofármacos que são de alto valor agregado, né, que tratam doenças que são ampolas muito caras, então a gente transfere a tecnologia desses produtos com parceiros tecnológicos, né, geralmente privados, que a gente vai, aprende como faz, desenvolve, faz melhorias e passa a produzir aqui no Brasil para a gente fornecer gratuitamente para o Ministério da Saúde, para a população, esses medicamentos de alto valor agregado, né? Às vezes uma ampola dessa pode custar até R$ 10.000. Desenvolvimento tecnológico, transferência de tecnologia, né, prestação de serviço tecnológico. A gente tem 29 projetos de inovação. Desses projetos, eles passam por nosso laboratório de ensaios pré-clínicos, né, que a gente faz os ensaios em animais. Estou falando agora um pouco do laboratório em si, né, que antigamente chamavam os biotérios de infectórios, né, que agora viraram biotérios, e agora a gente aqui denomina como laboratório de ensaios pré-clínicos. Então, vou falar um pouco sobre a estrutura física. A gente está localizado dentro da Fiocruz, no campus do Rio de Janeiro. Dentro desse complexo, que se chama Complexo Tecnológico de Vacinas, que o Manguinhos ainda é um pouco mais do que isso, tá? Então, essa parte toda aqui é uma área de produção de vacinas virais, bacterianas, né? De lotes piloto, de reativos para diagnóstico. Então, onde está piscando essa setinha é exatamente onde fica o laboratório onde eu trabalho. Tá? Essa é a entrada, essa parte de cima e essa parte da frente. A setinha da esquerda é a salinha da gerência e o lado direito é onde é a estrutura. Tá? Então, a gente tem uma área de quase 2.000 metros quadrados, com 2 pavimentos, tá? Com nível 2 de segurança animal e nível 3 de segurança animal. Tá? Então, a gente tem ar-condicionado, eu digo, HVA6, né? Com ventilação, exaustão, com 30 trocas de ar por hora, água potável, né? Vapor, e várias utilidades para poder manter os ambientes operacionais, como autoclaves, né? Guichês de passagem conjuntativa, alguns quesitos importantes para que a gente consiga fazer com que as nossas instalações funcionem de forma a atender principalmente as questões de alta contenção biológica, que justamente é essa área que está piscando no retângulo, tá? Essa é uma área pequena, e obviamente pequena pela complexidade que ela precisa para funcionar, de complexidade e segurança. Eu vou mostrar um pouquinho essa instalação, como funciona a instalação, de como a gente gera a instalação de uma forma geral, tá? Então, basicamente, essa área funciona com máquinas de ar-condicionado separadas. Então, essas máquinas de ar-condicionado, quais são? São essas cores diferentes. Vocês vão ver na legendinha lá em cima à direita, H1, 2, 3, 4, 5. Então, a H1 é mais de uma zona de conforto, ela funciona em um set point diferente.
a zona amarela é a área de circulação limpa, é onde tem os depósitos, por onde entram os materiais limpos, esterilizados, né? Para as salas de animais que estão na HU04, que é o nosso nível 2 de biossegurança, é essa área toda azul, onde tem as salas de animais, a quarentena, né? E a área verde é a circulação que a gente chama de periférica, é por onde sai todo o material sujo. O nosso fluxo é um só, né? Você entra na sala e obrigatoriamente tem que sair pela outra porta. A gente entra pela área amarela e sai pela área verde. Todo material que entra é esterilizado, todo material que sai é descontaminado, né? E essa área roxa é a área do nosso nível 3 de biossegurança. Tá? A gente hoje tem aqui no nosso organograma interno, a gente tem médico veterinário, biomédicos, né? E os técnicos de agropecuária, patologia, química e diversos setores também podem ter biólogos, podem ter outros tipos de profissões, sem nenhum problema. Nós hoje somos 26 colaboradores, tá? Então, de equipamentos a gente tem autoclaves, cabines de segurança biológica, balanças, racks, né, para os animais, incubadoras de ovos, lixeiros de passagem, né? E essa é uma ilustração do nosso nível 3 de biossegurança, tá? De uma das salas que compõem essa estrutura, tá? E nesse momento, as pessoas realmente, de fato, estavam trabalhando, né? Eu vou explicar mais ou menos como isso funciona. A gente também tem equipamentos de anestesia inalatória super importantes para que a gente possa fazer a manutenção é, da, da, do plano anestésico dos animais, né? É muito mais controlável. A gente tem um equipamento também que a gente chama de AIBS, né? Que é de bioluminescência, fluorescência, raio-x. Estou falando um pouco agora da alta contenção biológica. O que que a gente tem na alta contenção biológica? A gente iniciou essas atividades ainda em 2021, né, praticamente um ano após o início da pandemia. Infelizmente, não tivemos o tempo hábil de buscar o conhecimento adequado, bem apurado e aprofundado, que é bastante necessário para criar uma área como essa. E demoramos praticamente um ano para poder estudar, pesquisar, instalar, conseguir as devidas autorizações da CTN-Bio, né, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, porque a gente iria não, trabalhamos ainda com animais geneticamente modificados, então a CTN-Bio obrigatoriamente tem que nos dar esse aval, né, de trabalhar. Então eles visitaram aqui, além da nossa Comissão Interna de Biossegurança, e várias autorizações foram necessárias para que garantisse a segurança operacional. Então, aqui, essas são as imagens, né? Aqui é a sala de procedimentos, essa sala onde tem uma pessoa em pé, que tem um freezer do lado, é onde a gente faz procedimentos com os animais. Essa área é a sala dos animais, onde a gente mantém e a gente faz o acompanhamento desses animais dentro da cabine de segurança biológica classe 2, B2, tá? Obviamente, os racks, microisoladores, né? Esse, inclusive, é importado, mas é para poder. Nesse momento, a gente estava trabalhando com hamster. O hamster ele precisa de um espaço maior, um centímetro quadrado maior. Esses equipamentos precisam ter pressão negativa, né? Não podem ser equipamentos em que o que está dentro da gaiola pode sair, então tem que garantir a estanqueidade da gaiola, e essa gaiola só pode ser aberta dentro da cabine, né? Então, essa é a área de circulação e essa área de desparamentação, tá? Que é um dos momentos mais importantes que a gente tem, é quando a gente tira essa roupa e coloca essa roupa dentro dessa lixeira, é onde a gente gera mais aerossol. Depois eu vou falar um pouco mais disso. Então, o que que a gente precisa ter para uma área como essa? Segurança e monitoramento, tá? A gente não pode ter, sob nenhuma hipótese, nenhum colaborador trabalhando nessa área sem uma supervisão externa em câmeras, né? Então, quando tem alguém trabalhando, sempre em duplas, né, obviamente, eles precisam estar sendo monitorados em tempo real da atividade que eles exercem lá dentro. Então, a pessoa que está do lado de fora na supervisão fica na câmera observando as atividades que estão ocorrendo lá dentro, praticamente sem comunicação, a não ser que lá de dentro façam comunicação com a gente do lado de fora. Para quê? Para evitar distrações, né? Evitar algumas questões que as pessoas possam errar de alguma forma. Então, são procedimentos, às vezes, experimentais que a gente faz, principalmente na inoculação do vírus que é intranasal, né? Nas coletas de órgãos, que tem que ser órgãos muito bem retirados, né? Para a gente não tirar
pedaços de outros órgãos ou com muita gordura, a histopatologia não permite a peça muito suja. Então, a gente tem alguns quesitos que são importantes. E o monitoramento, obviamente, que fica na minha mesa, que é esse monitoramento dessa imagem, que é do sistema de automação. Os IHMs que ficam nas entradas e dentro das salas dos animais. E os manômetros que, se porventura as pessoas estiverem trabalhando lá dentro e essa luz vermelha acender, significa que a pressão ela desbalanceou. Graças a Deus isso nunca aconteceu, porque nós temos também um sistema de gerador muito bom, inclusive, que é da Rolls-Royce, que ele é um sistema rotativo, ele funciona, ele está sempre em funcionamento. Então, mesmo que caia a luz, essa luz nem pisca para a gente. Então, isso remete também ao nosso sistema de HVAC, que é bom dizer que o nosso nível 2 e o nível 3, para quem lembra a área azul e a área roxa, elas têm duas máquinas de ar-condicionado, redundância, né? Enquanto uma falha tem a outra funcionando, então você tem que fazer preventiva para uma, a outra funciona. Nunca ficamos sem o ar-condicionado funcionando, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Esse é um sistema de pressão negativo, é um ALN, né? É a maneira como funciona, o ar entra pela gaiola e é jogado para fora. Ele é filtrado, e não pode sair nenhum ar de dentro dessa gaiola. Temos também, como eu acabei de falar, os HVA6 com redundância, máquina principal e máquina reserva, para manter a pressão negativa, um sistema de no-break e sistema de emergência, que é o gerador, que é um sistema só. O bag-in bag-out ele é feito para que a gente garanta com que esses filtros fiquem ensacados no momento dessa retirada, o operador não se contamine, né? Esse é o nosso sistema de gerador, que também tem redundância, né? Ele está sempre em funcionamento. Então, se a luz da nossa concessionária cai, ele continua funcionando, mas a diesel, ele não para, né? O diesel entra e ele continua. O que tem que fazer é, se ficar muitas horas, tipo um dia, tem que abastecer de diesel. Mas aí então, seria uma fatalidade, o que nunca ocorreu. Mas é um sistema muito bom, importantíssimo esse sistema estar funcional, porque em momento que tem um pico de luz, a máquina de ar-condicionado ela também cai, e se a máquina de ar-condicionado cai, a gente perde a pressão negativa. Esse é o sistema em HM que demonstra o principal e o reserva, né? Esse aqui é o nível de diesel que fica sempre sendo monitorado, e como ele funciona. Então, essa é a área de acesso do nível 3 de biossegurança, onde a gente se paramenta, né? Até chegar nesse código de acesso. A gente passa por 4 códigos antes, né? O código da entrada principal, o código do vestiário, o código do nível 2, o código do nível 3. Então, são 4 códigos ao total. Então, a gente, na verdade, trabalha de uma forma que a gente não tem plataforma multiusuário, né? Aquelas 26 colaboradores que aqui trabalham, são aqueles 26 colaboradores que executam as atividades com animais. Eu vou falar um pouco disso mais à frente. Temos, obviamente, controle de vetoras e pragas, principalmente porque a gente trabalha com muitos arbovírus e aqui o campus que a gente tem muito mosquito, né? Com certeza Aedes também. Então, a gente não pode permitir que os Aedes aegypti, principalmente, entrem dentro do nosso laboratório e acabem sugando algum camundongo contaminado, né, com zika, dengue, chikungunya, seja o que for. Essa é a comunicação que a gente tem da área do NBA3 com a área externa, que somos nós supervisores que ficamos monitorando essas pessoas. Então, além das câmeras, a gente tem o telefone e tem o rádio. Então, se eles quiserem falar conosco ou alguma urgência a gente precisar falar com eles, a gente tem o rádio ou o telefone, viva voz, né? É importante dizer que é viva voz. E se porventura não conseguiu o contato com ninguém da frente, aconteceu algum problema dentro do NBA3, tem um sistema de emergência instalado dentro do NBA3, tá? Então, aí toca essa sirene, que essa sirene fica na sala da gerência, onde está sendo monitorado, supervisionado por rádio e por telefone e por câmera. Aí, se tudo der errado, todos os sistemas falharem, ele toca essa sirene e chama pessoas lá de fora. A gente também faz a qualificação desses dutos, que é muito importante. Não sei se sai o áudio aí, mas a gente monitora com
com sensores e é injetado fumaça de baixo para cima nos nossos dutos de exaustão, tá? Para verificar se tem algum vazamento nos nossos dutos. Então, é muito importante ter esse teste de estanqueidade desses dutos que levam para o bag-in bag-out. Tá? A gente faz também as qualificações do bioselo das autoclaves para a gente poder garantir que nenhuma fumaça gerada do lado de dentro esteja sendo trazida para o lado de fora. Então, esses sensores, eles garantem que isso aconteça. Então, a gente faz isso anualmente ou semestralmente, depende da criticidade, né? Mas o que a gente não pode deixar acontecer é que algo lá de dentro vá para o ambiente externo. Nem o vírus, nem nenhum tipo de ar pode sair. Então, a gente utiliza para nossa proteção um macacão de Tyvek, um Isoclean, e esse macacão de Tyvek, ele é utilizado por cima de uma roupa branca, e acho que eu não botei. Tá, por cima de uma roupa branca e um macacão hidrorrepelente, e ainda tem um macacão de Tyvek com um respirador. Tá? Então, aí a gente trabalha dessa forma. Tá? E na hora de sair, obrigatoriamente, e por que que eu disse que a desparamentação é a parte mais importante? Quando a gente estava trabalhando, e ainda está, né? Estamos ainda finalizando a vacina, e a gente tem que infectar os animais e logo contaminá-los. Então, a gente também, eu fiz suave dos macacões, de quem estava trabalhando nas cabines, né? Fiz das gaiolas também, a gente sai contaminado de dentro, por mais que a gente jogue álcool. Então, a gente implementou um sistema de desinfecção química um do outro, né? Então, a gente joga químico um no outro. A gente se descontamina. Se a gente não fizer isso, a gente não vai ter certeza que a gente está saindo da área descontaminado. Tá? É muito importante porque o momento que você tira a paramentação é o momento que você se contamina, ou contamina o colega, ou você leva o vírus para dentro da sua casa, né? Ou para o laboratório, ou para qualquer coisa. A gente não vai trabalhar só com Covid. Quando terminar a Covid, a gente tem outras missões dentro dessa instalação. A gente tem Mpox ainda para trabalhar, a gente tem outras questões que a gente precisa estar muito atento à segurança operacional dessa área. Tá? Obviamente, quando se existe a vacinação, ela é obrigatória, tá? Obrigatória. A gente guarda a amostra referência de sangue também. Nenhum colaborador inicia um trabalho no nível 3 de biossegurança. Se ele não coletar a amostra de sangue e deixar guardada a -80, como uma amostra referência, se um dia vier acontecer algum acidente, né? E, obviamente, o exame periódico tem que estar em dia. Então, o que que a gente faz para garantir a validade dos nossos resultados e da nossa segurança? Né? A gente tem vários fatores que podem influenciar os resultados experimentais. Então, a calibração da balança é um deles, né? A balança ela tem que estar em perfeitas condições de uso, calibrada algum laboratório acreditado pelo Inmetro, né? É muito importante porque a gente tem a acreditação do Inmetro. Então, todas as nossas qualificações elas precisam ser feitas por quem também é acreditado pelo Inmetro, senão a gente não consegue a acreditação do Inmetro, né? E tem que pesar essa balança, e tem que dar 50 gramas durante 10 vezes, 10 pesagens, né? Você tem que registrar todas as vezes que você usa a balança, a gente tem que fazer isso, para aí sim a gente colocar o camundongo em cima, para a gente ter certeza que o nosso miligrama por grama que a gente está injetando nesse animal é exatamente o que a gente tá necessitando fazer, né? Para que a gente garanta que esse animal não seja utilizado em vão. Então, a pipetagem, né? Então, eu acho que essa questão da pipetagem é muito importante, que tem que ver as correções dessa pipeta, a gente tem que fazer essa correção. Isso é desde a bancada do pesquisador que entrega para a gente o protótipo da vacina, o tratamento, do biofármaco, seja o que for, para que a gente possa inocular ele de forma correta. Né? Então, ele tem que petar na bancada também de forma correta, tem que petar do jeito que tem uma acurácia, né, maior. A gente dá para ver pelas imagens que é diferente, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, qualificar os nossos equipamentos, qualificar os nossos manômetros, calibrar todos os nossos instrumentos para a gente garantir que eles estão batendo de forma correta, fazer o teste de vazamento dos filtros EPA, né? A integridade desses filtros são muito importantes para garantir a segurança operacional, fazer o teste de vazamento dos nossos dutos,
para garantir que a gente tem nos dutos uma questão admissível. A gente tem que monitorar o nosso ambiente, verificar se o nosso ambiente ele está um ambiente adequado para que a gente possa manter aqueles animais dentro, né? A gente sabe que os animais também precisam de uma condição ambiental que seja agradável, né? Então a gente monitora esse ambiente, a gente conseguiu o grau B dentro das nossas instalações. A gente tem que qualificar os nossos freezers, né, para garantir que tudo que está sendo armazenado lá está sendo feito de forma correta. Isso não só a gente, a nossa geladeira, né, 2 a 8. Então, não só a gente, como volto a dizer, o pesquisador também, que nos entrega os materiais para inocular esses animais, ele tem que armazenar seus reagentes, né, tudo que ele utiliza para entregar para a gente. Porque antes da gente utilizar qualquer animal, a gente tem que ter certeza absoluta que os nossos instrumentos e os nossos mecanismos de armazenagem de segurança estão ok, né? Então, o animal é a última instância. Então, a gente qualifica os nossos ciclos, né? Obviamente, as nossas gaiolas de animais também. Como que eu vou tirar gaiolas contaminadas, né, com Covid-19, SARS-CoV-2, com Mpox, com sincicial respiratório, se eu não garanto que esse material está saindo limpo para a pessoa que está na área de higienização bater essa gaiola que a gente chama, né, a maravilha, e ele não se contaminar, né? Então, a gente qualifica, nossas 3 autoclaves são qualificadas, né? Então, todos os ciclos são validados, obviamente, de forma de cada um ser um ciclo específico para cada material. Então, como é que é a nossa macroestrutura de gestão? A gente recebe várias inspeções, né? Como a gente fornece vacina e a gente também faz uma pequena etapa do controle de qualidade de um produto nosso, 2 produtos nossos. A gente recebe biossegurança, auditoria interna, comissão interna de biossegurança, CTNB, Anvisa, OMS, parceiro, SEUA e agora o Inmetro, depois que a gente conseguiu a nossa certificado de acreditação que reconheceu a nossa competência de funcionamento das nossas instalações. Então, como é que nós fazemos para que nós tenhamos uma eficiência completa? Então, eu digo sempre que a eficiência dos programas de treinamento, o desenvolvimento das pessoas, vai afetar diretamente a eficiência da organização, né? Então, se a gente não treinar, se a gente não se apropriar do nosso conhecimento interno, né? E a gente sabe que pessoas... Eu fiz um trabalho que demonstrou que pessoas diferentes tem a mão diferente e o resultado dá diferente, né? Então, se a gente mesmo treinando absurdamente, com nível de horas que a gente tem de mais de 1.400 horas de treinamento, né? Então, é muito treinamento que a gente faz, tá? Para poder garantir que aquele volume de inóculo seja exatamente aquele que a gente necessita colocar dentro daquele animal. Que aquele sangue seja coletado de forma com que ele não hemolize, né? Tem várias questões. Hoje a gente tem 145 procedimentos de boas práticas, ou seja, a gente tem 145 procedimentos experimentais, a gente tem um leque muito grande, né? Se o pesquisador fala, eu quero tirar a medula do fêmur, a gente tira. Se ele quero fazer inoculação veia caudal em 157 Black 6, que é muito difícil, a gente faz. Então a gente treina isso absurdamente, né? Então, é por isso que nós temos uma equipe totalmente dedicada, tá? Executando a experimentação animal. A gente faz isso com muito afinco, a gente treina cada vez mais, tá? Então, a gente registra isso em sistema. Não vai dar tempo de eu falar de tudo, mas a gente tem um sistema que a gente registra cada treinamento. Não apto, tá vendo? O treinador, ele bota a pessoa que ele treinou no sistema e bota quantas vezes ele não foi apto a fazer aquela atividade, né? Às vezes parece que uma inoculação subcutânea é simples, mas não é tão simples, né? Porque muitas vezes a inocula e tira a agulha. Quando você tira a agulha, volta uma bolinha do produto. Essa bolinha não pode voltar, né? Ela pode estar afetando a potência do produto, o que já ocorreu isso há muitos anos atrás. Então, te registra isso em planilha, né? De cada atividade que a gente tem os nomes das pessoas, quando que treinou, quando que está apto, né? Se não está apto, e a gente tem que ainda uma forma de executar essas atividades. Então, o que a gente tem de fazer com as nossas melhores práticas, né? A gente precisa ter um fundamento, né? Uma consciência das coisas que a gente tem que colocar como objetivo.
né, ruído, né, iluminação. Pode perceber que nessa imagem lá no canto, lá, você vê que o vidro é vermelho, né, para os animais não conseguirem enxergar. Então, será que quem manipula os animais hoje, né? Depois da entrada, da chegada do Conselho, muitas coisas vêm mudando, né? Mas a gente ainda precisa evoluir bastante. Então, quem manipula os animais tem conhecimento, habilidade, aptidão para exercer essa atividade, né? Ele tem mesmo, porque, pô, eu me formei como veterinário, por exemplo, mas nunca quando eu saí da faculdade, eu tive habilidade para manipular um camundongo, né? E muito menos aptidão, porque na faculdade a gente nunca viu um camundongo, nem muito menos um hamster, uma cobaia, né? Talvez coelho tenha visto numa granja, né? Então, assim, tem que treinar muito, as pessoas têm que ter um olhar, têm que saber de como que aquele animal vai responder a certos agentes patogênicos que estão se inoculando. Por exemplo, o sintoma da Zika é totalmente diferente do Covid, que é diferente do sincicial respiratório, que é diferente do Mpox. Então, como que você vai definir, né, quem é que vai avaliar esse animal? Eu estou há 20 anos fazendo isso, é uma coisa, e quem acabou de chegar, né? Então, aquele aluno de pós-graduação está iniciando a entrar no biotério, ele talvez não seja a pessoa adequada para fazer o monitoramento desses animais, né? Então, será que quem manipula tem conhecimento das resoluções normativas, né? De quanto que você pode injetar de volume, coletar de sangue, o intervalo disso, né? Que está bem no novo guia do Conselho, agora está tudo junto no mesmo livro, que antigamente era RN33. Então, a quantidade de treinamento e prática necessária para atingir o determinado nível de competência, com certeza vai variar de indivíduo para indivíduo. Tem gente que vai treinar 10 vezes uma subcutânea, tem gente que vai treinar 20, tem gente que vai treinar duas e vai estar apto, né? Então, a destreza, né, e a habilidade de quem também está instruindo, de ter paciência, de saber de que a forma que ele contém, de repente, não vai ser a forma que aquele treinado contém, mas que ele vai conter de uma forma que também pode ser boa, né? Então tem que retreinar essa pessoa. De quanto em quanto tempo você faz uma inoculação, por exemplo, endovenosa, num camundongo de pele escura, que é bem mais difícil, né, do que um animal albino. Então, você tem que retreinar esses colaboradores, né? Então, o refinamento das técnicas experimentais vai se basear sempre na repetitividade, reprodutibilidade e experiência que as pessoas vão adquirindo com esses treinamentos. Obviamente, isso não vai ser de um dia para a noite. Tem pessoas aqui, eu tenho, que trabalham há 12, 13 anos aqui, mesmo aqui dentro, que não fazem esses 145 atividades, né? E isso é normal, e está tudo bem. Mas assim, eu tenho que ter uma equipe que faça a grande maioria dessas atividades, para que na ausência de um, a gente tenha pelo menos mais três ou quatro que façam dentro dessa quantidade de pessoas, né? Então, essa perícia incontestável, ela tem que existir e tem que ser checada e observada pelo supervisor. Então, o uso de uma técnica apropriada, né, é muito importante para que a gente reduza a dor, a angústia desse animal e o desconforto que esse animal pode sentir, né? Então, o mais importante também é que as pessoas consigam observar os efeitos adversos que um produto pode trazer àquele animal. Você está observando esse animal direito, no final de semana, todo final de semana tem gente aqui no laboratório verificando o bem-estar desses animais, né? A gente tem hoje aquele Grimace Scale do C3R que demonstra facilmente, até pela escala, a escala de dor, pela face do animal, né? Então, pode afetar bastante o nível de cortisol, de um monte de outras coisas. Então, se ele não inoculou nunca na vida dele, ele vai ficar pelo menos 2 meses olhando os outros colaboradores trabalhar, né? Vai ver os outros fazendo, vai ver tudo o que acontece, vai ver a rotina do laboratório, né? Para depois praticar em um animal que já foi eutanasiado, de alguma maneira. Então, esses treinamentos constantes, né, para desenvolver as habilidades básicas, inoculações simples, como subcutânea, intramuscular, né, e etc., pode resultar, e essa questão não sendo feita de forma apropriada pode levar a efeitos adversos, né? Então, uma coisa importante que eu venho dizendo em apresentações minhas é sobre a questão da agulha, né? Porque muitas vezes a pessoa puxa uma quantidade de volume de um produto numa seringa de 1 ml para inocular 0,2 em 5 animais dentro de uma gaiola. Aí inocula 1, inocula 2, inocula 3, inocula 4, 5.
a mesma agulha e 0,2 por volume. Duas coisas. Uma, o volume, como que o operador vai ter certeza absoluta que ele inoculou 0,2, né? O êmbolo pode correr mais, o êmbolo pode correr menos, dependendo da marca da seringa e da agulha, né? Isso, então, a força mecânica que você faz quando você tira de um animal e bota no outro é muito grande. Vai ver na próxima imagem o bisel e a sujeira que fica na ponta da agulha, né? Então, aumenta as chances de propagação de infecção de um animal para o outro, né? Você não tem certeza de volume que você inoculou, então tem que ser uma seringa com 0,2 ml e uma agulha para cada animal, né? Então, injetar uma agulha usada no animal demonstra que a nossa cultura de cuidado não está funcionando, né? Isso é a coisa básica, né? Então, os órgãos de bem-estar animal de revisão ética tem que ter um papel, tem que ter o papel de promover a cultura do cuidado. Então, olha a imagem da agulha como ela fica, né? Totalmente torta de um animal para o outro e a quantidade de matéria orgânica que você carrega de um animal para o outro, né? Então, se uma pessoa sabe, né, que isso acontece, né, e ela continua a fazer, isso significa que a gente realmente não está se importando, né? A gente está fazendo uma pesquisa que é totalmente irreprodutível, né? Então, se a gente não tem tempo para fazer isso, trocar de uma agulha, ou se a gente não tem dinheiro para comprar uma seringa e uma agulha por animal, então significa que a gente não tem que fazer essa pesquisa. A gente tem que esperar a gente ter os recursos apropriados, esperar a gente ter recursos humanos suficientes para poder fazer, porque vai demorar mais, obviamente. Você vai ter que encher muito mais seringas ao invés de encher uma para um monte de animal. Então, entrando agora a parte do túnel, que eu tenho que me apressar um pouquinho. Um túnel e uma mão de conchinha, né? A gente sabe que isso funciona, né? A gente não pode ficar puxando o animal pela cauda. Então, se a gente entrar no site do NC3R, a gente vai ver que muitas coisas a gente pode melhorar e o quanto que isso modifica no comportamento do animal, né? Então, a maneira que você troca o animal não é puxando pelo rabo. Ou você usa um túnel ou você usa a mão de conchinha. O animal tem que se sentir. E outra coisa, as pessoas que trabalham dentro de um biotério e que fazem a troca desses animais devem e precisam ser as mesmas, né? Porque os animais sentem a diferença de como a maneira a pessoa pega, sentem a diferença do cheiro, né? Então, o próprio NC3R, né, tem um artigo publicado dos benefícios. Olha o benefício da gente pegar um animal que não seja pela cauda. Olha como que o animal se movimenta quando você bota ele pela cauda, né? O animal não se mexe, ele fica estático, né? Aí se você vê a diferença de quando você bota ele no túnel, olha a atividade que ele exerce depois disso, né? Então, não é só o artigo, né? Além de escrever, o NC3R demonstra. Então, isso eu prego muito aqui dentro do laboratório, né? Para que os animais possam ter o máximo de bem-estar possível dentro de uma instalação animal. Tá? Então, se a gente não pode reservar um tempo para fazer um estudo corretamente, com as práticas de trabalho adequadas, então a gente não deve fazer o estudo, né? Então, se a gente não tem uma estrutura adequada, se a gente não tem as questões mínimas necessárias para que a gente possa manter esses animais que já estão em cativeiro, vamos dizer assim, né? Eles já estão sendo submetidos à participação em estudos para que a gente leve a saúde humana, a gente tem que ter, ao mínimo, né, um respeito por eles. Então, a gente fez esses trabalhos, vem fazendo esses trabalhos de anos para cá, e a gente, na verdade, fornece esses serviços para os pesquisadores aqui de nossa unidade, de Biomanguinhos. Hoje a gente já abriu esses serviços para pessoas externas, a gente vende os nossos serviços, não vende a estrutura, a gente não é multiusuário, o pesquisador ele não entra dentro da nossa instalação, né? Então, a gente pede, e isso também por obrigação, a gente pede uma pesquisa de satisfação aos nossos clientes, né? Que são os pesquisadores. Então, de 2020 até aqui, que a gente iniciou essas pesquisas, a gente fez 317 projetos, todas as avaliações nossas foram em grau máximo. Então, isso significa que a gente está tendo uma resposta eficiente às atividades que os pesquisadores desejam e estamos dando resultados
para eles que eles gostam. Então, a gente, além dessa pesquisa simples, a gente faz uma pesquisa um pouco mais, com 5 perguntas. Eu não botei 5, mas botei as mais importantes. Então, qual profissional você nos considera? Então, 24 pesquisadores responderam e 91,6% diz que a gente é extremamente, e 8,3% diz que a gente é muito profissional. E quão responsiva a nossa equipe é quando você precisa de suporte? 95,8% dizem que a gente é extremamente responsivo. 4,2%, uma pessoa diz que a gente é muito responsivo. E 100% dos pesquisadores que nós pedimos avaliação achou que estão muito satisfeitos com os funcionários da nossa equipe. Então, eu entendo isso como gestor, é um retorno muito positivo, tá? Do nosso trabalho que a gente vem efetuando, e a gente vem dando consultorias para eles, eles nos perguntam muitas coisas, né? A gente divide muito antes do início do experimento, a gente tem uma troca muito grande, né? Então, o fortalecimento do treinamento dos funcionários, a implementação robusta do sistema de garantia da qualidade, o controle de qualidade são os passos cruciais para que a gente consiga trabalhar de maneira eficiente para iniciar um processo contínuo de melhoria. A gente tem que pensar todos os dias um processo contínuo de melhoria. Não tem um dia na semana que a gente não esteja fazendo uma melhoria, pode ser ela menor ou pode ser ela pior. Então, a incorporação de um sistema de gestão, né, que para mim, no caso, a minha escolha foi a 17025, tá? Que coloca a gente, assim, para tentar deixar a gente, não posso dizer, dizer com que a gente mostre a nossa capacidade, né? Eles vão o mais fundo possível nos nossos processos de gestão, né? E a gente tem que garantir a capacidade técnica dos colaboradores para contribuir diretamente para a promoção dos 3Rs, né? Porque aí sim a gente vai ter credibilidade para mostrar que a reprodutibilidade dos nossos experimentos são realmente viáveis para a pesquisa científica, né? Porque eu posso fazer uma pesquisa aqui, posso fazer em outro lugar e ter o mesmo produto e dar resultados completamente distintos, né? Tem artigos que já demonstram isso. Então, a melhoria contínua, né, é a perspectiva realista, né, que é no reconhecimento que sempre vai haver espaço para melhoria na experimentação animal. Sempre vai haver. Né? Então, eu criei na minha tese de doutorado uma lista de verificação, que eu não trouxe para cá, que ficou um caminho claro para que as áreas identifiquem e aprimorem e promovam uma cultura de melhoria contínua. Tá? Era isso que eu queria passar para vocês. Eu agradeço muito a minha equipe, esses 26 colaboradores, a Ana, o Alan, o Alex, o Bruno, o Carlos, a Carol, a Creuza, Dinei, Felipe, Humberto, Iago, Isabel, Isaías, Yuri, Luizinho, Marcelo, a Mari, o Max, o Hugo, Morena, Renato, Rosival, Tati, Val e Val, tá? Meus funcionários, minha linda equipe, e muito obrigado. 45 certinho. Quem quiser mandar um e-mail para mim, fique à vontade, está na tela. Pronto, pronto. Rodrigo, você está ouvindo a gente? Estou ouvindo sim. Muito obrigado. Ainda bem que eu avisei você antes que ia ter um certo delay, né? Quando você finalizasse para eu chegar. Sim, eu sabia. Eu estava esperando, viu? Fui pontual, hein? Foi excelente, mas muito bom. Inclusive, se você fosse adiantar um pouquinho, eu não teria problema, porque realmente é um tema fascinante. Muito bom ver você apresentar isso, Rodrigo. A gente vê nessas imagens, esse seu relato, dá a impressão de ser algo que está num país de primeiro mundo, e a gente vê que isso está acontecendo com esse nível de qualidade aqui no Brasil, na nossa instituição, e a gente fica muito orgulhoso de ver isso acontecendo. E eu acho que essa apresentação deve ser realmente replicada para vários outras unidades, outras instituições, né? Eu tenho certeza que o pessoal do Biotérico está aqui, vai comentar também. Aqui o pessoal tem bastante preocupação também com a manutenção de qualidade, o bem-estar dos animais. Eu acho que realmente
é um recado que você traz aqui bem importante. Eu vou abrir já para perguntas, viu, gente? A gente vai intercalar entre perguntas presenciais e perguntas no chat via comentário. A princípio, a gente não vai abrir os microfones no online, porque a gente tem muitas inscrições aqui. Inclusive, batemos aqui mais de 90 inscritos online, viu, Rodrigo? Para você ver a importância desse tema. Vou iniciar a inscrição, então, presencialmente. Tem alguém com algum comentário, dúvida? Temos já dois. Você ajuda aí, Rodrigo? A Valdinei vai iniciar com pergunta. Bom dia, Rodrigo. Só um minutinho, Valdinei. Deixa eu ver se consigo mudar a câmera. Ou, Rodrigo, muda enquanto você fala. Pronto. Levanta a mão para ele ver você. Pronto. Bom dia, Rodrigo. Obrigado pela palestra. Eu faço minhas também as palavras do Ricardo. Não está muito bom, não tá muito bom o som para mim, não. Rodrigo, vai abrir Consegue o ouvir? microfone. Aí. Tá um pouco. Consegue ouvir agora? Estou ouvindo um pouquinho abafado. Se você, de repente, falar do microfone, acho que é melhor. A captação de som aqui na câmera, né? Me escuta melhor, Rodrigo? Sim, agora melhorou. Então, eu faço minhas das palavras do Dr. Ricardo. Realmente é impactante quando a gente vê algo com tanto esmero, com tanta qualidade sendo feito na Fiocruz portuguesa. Enfim, a gente eu vejo a carência em algumas coisas, mas, enfim, a minha pergunta seria, eu vi o cuidado, o zelo que vocês têm com relação a treinamento, com relação à capacitação. Isso, para mim, é condição sine qua non para você ter qualidade em qualquer coisa que você faça. Você precisa capacitar as pessoas, né? Quando a situação é muito particular, principalmente. Eu tenho alguma dificuldade com isso aqui. Desculpa, eu não me apresentei, meu nome é Valdinei e eu fiscalizo o contrato de manutenção da atividade de refrigeração e climatização aqui no IGM. E essa é uma das dificuldades, é uma celeuma, assim. Inclusive, se eu soubesse que a apresentação teria essa abordagem, eu teria convidado toda a equipe de manutenção, dada a importância que o sistema tem para a manutenção da biocontenção, né? Vai estar no YouTube, viu? Depois você... Certo. E a minha pergunta é, como é que você consegue fazer isso? Porque aqui eu sempre escuto que eu não posso treinar a equipe. Que a equipe tem que vir treinada. Que, assim, você tinha como me enviar esse termo de referência da sua contratação? Essa equipe é totalmente primeirizada, é totalmente Fiocruz? Porque o que eu sei aqui é que eu não tenho como contratar treinamento para equipe terceirizada. Você, em determinado momento, falou que alguns colaboradores ficaram 2 meses só observando a atividade, só se capacitando para poder atuar. Eu acho isso ótimo, isso é excelente, isso tem que acontecer, mas a gente tem dificuldade com isso aqui. Como vencer isso? Como você venceu isso aí? Obrigado. Então, obrigado pela pergunta. Realmente, é difícil, tá? Não é fácil, não. A gente aqui, por exemplo, Biomanguinhos, tá? Ele é praticamente 90 e poucos por cento de funcionamento terceirizado, né? Terceirização aqui é muito maior do que o número de servidor. Então, a gente também não tem treinamento para terceirizado, né? Algumas questões a gente pode, então a gente chama aqui de treinamento in company, né? A gente pode trazer pessoas de fora para treinar a gente aqui, né? Isso a maioria das vezes pode acontecer. Mas, quando há novas contratações, por exemplo, funcionários que chegam novos, a gente nunca põe esse colaborador para entrar na área dos animais de primeira, né? Ele primeiro se ambienta, fica na área de higienização, aprende como é que funciona o fluxo de lavagem, de bater gaiola, de autoclave. Ele vai aprendendo e vai vendo as coisas acontecer. Aí não tem tempo exatamente certo, né? Mas é em torno de 2 meses. Com certeza, esse colaborador novo ele não vai colocar a mão em animal, tá? A gente não tem um termo de referência. Eu estou aqui há 20 anos.
praticamente. E eu nunca vi um colaborador chegar aqui, seja ele veterinário ou seja ele de qualquer profissão, que soubesse fazer uma atividade experimental em camundongo ou qualquer outra linhagem. Ele já pode ter tido conhecimento de trabalhar em biotério, de realizar troca de gaiola, de fazer, colocar ração, trocar água, isso eu já tive experiência de receber. Mas em sua grande maioria, 99% das pessoas que já passaram por aqui, nenhuma delas tinha conhecimento de biotério. Então a gente realmente começa do zero. Então a implementação da 17025 aqui foi um marco, não só para o laboratório, mas para mim também, porque foi um desafio muito grande. Foi muito difícil conseguir, mas que demonstrou que a gente precisava melhorar bastante o nosso sistema de gestão. E a gente conseguiu fazer isso. Então, a gente aprimorou bastante o que a gente já tinha, né? Porque, afinal de contas, nós temos 314 documentos. Eu tenho uma pessoa, a Tatiana, que ela é responsável pela. Eu tive que ter uma pessoa para garantir a gerência de uma garantia da qualidade dentro do laboratório, porque eu tenho uma garantia da qualidade de Manguinhos, mas ela não dá conta Então, é como se eu tivesse uma pessoa que a gente chama de posto avançado da garantia da qualidade dentro aqui do laboratório. Então, assim, isso que me ajudou a conseguir trazer métricas, né, de quantas vezes as pessoas treinam, quantas vezes ele treinou, ele já pode entrar, supervisor, diz se ele está apto ou não, não está apto, bota no sistema, está apto, coloca no sistema. Então, assim, não tem receita de bolo, né? O mais importante é a gente conseguir garantir que quando aquela pessoa for colocar a mão no animal pela primeira vez, no animal vivo, que isso demora, às vezes, dependendo da pessoa, pode demorar até 6 meses, né? E a gente tem que ter paciência. Então, é por isso que eu tenho que ter a maioria da equipe, a sua grande maioria da equipe treinada, para eu poder suprir todos os outros projetos que ocorrem, sabendo que eu tenho uma pessoa ainda que está completamente inexperiente. Não sei se eu respondi essa pergunta. Rodrigo, obrigado pela sua resposta. Antes da gente ir para a próxima pergunta aqui no auditório, eu vou já trazer alguns comentários e perguntas que estão aqui no chat, certamente você consegue acompanhar também. Tem duas perguntas aqui do Lucas Paz e da Elaine Carvalho, e um comentário da Teoliz Bessa, que é pesquisadora aqui do IGM. Começando pelo comentário, a Teoliz parabeniza, fala que é uma excelente reflexão essa questão das boas práticas, e que isso também é até alinhado com o que eu falei no início, que é importante todas as unidades de uma instituição de excelência como a Fiocruz, né? Em relação a perguntas, são duas perguntas que você chegou a mencionar na sua apresentação, mas se você quiser aprofundar um pouco mais, como é feita a calibração e certificação dos equipamentos, considerando essa restrição de acesso aos ambientes, e como é feita a minimização de risco de contaminação dos seus colaboradores. Bem, as calibrações, a gente tem colaborador, a gente tem dentro de Manguinhos um departamento de metrologia, tá? Ainda bem, graças a Deus, porque realmente é difícil. E dentro desse departamento de metrologia, eles têm várias seções. Seção de qualificação térmica, que é o que faz autoclave, etc. e tal. Seção de calibração, que aí faz balança, pipeta. Tem várias seções dentro desse departamento. Essas pessoas, especificamente, são treinadas para executar essas qualificações, tá? Essas pessoas, especificamente, podem entrar, tá? Então, assim, uma vez por ano, e a gente tem um cronograma, a gente segue uma tabela que já existe de controle nosso, que aí duas pessoas de uma área, e duas pessoas por vez, obviamente, fazem, por exemplo, a balança, eu posso tirar e calibrar aqui fora. Só que um equipamento, cabine de segurança biológica, eu não consigo, né? É muito pesado, nem passa na porta. Então, eu tenho que levar essas pessoas para lá. De um modo geral, eu não tenho cabines dentro das salas dos animais. Para quê? Para a gente não manipular os animais dentro da sala de onde ele está sendo mantido. A gente tem salas de procedimentos que fazem as atividades, que a gente faz as atividades com os animais. Então, eu tenho uma sala ou duas no máximo que tem cabine dentro. Por quê? Porque tem experimentos que eu preciso trabalhar com respirador no nível 2 de segurança e tenho que fazer a troca desses animais dentro da cabine.
Teve uma outra pergunta? Ah, sobre a não, finalizou. Calibração Finalizou. e segurança dos colaboradores. Temos uma pergunta aqui no auditório, a Josi, você se identifica. Antes só, Josi, desculpa. Foi bom o Valdinei comentar que alguns outros colaboradores poderiam estar aqui presentes. Eu queria lembrar para todos, claro, se o Rodrigo Milho autorizar, a gente está gravando essa apresentação e a partir de segunda-feira vai estar disponível no canal do YouTube da Fiocruz Bahia, mediante autorização, obviamente, do Rodrigo. Tudo bem, pode botar sim. Bom dia, Rodrigo. Tá me ouvindo? Bom dia. Bom Estou te dia a ouvindo. todos. Rodrigo, primeiramente, quero parabenizar você e toda a sua equipe. Uma excelente apresentação. Já vi você falando outras vezes e realmente o trabalho que vocês fazem é de excelência. E aí eu quero te perguntar, né? Como eu estou aqui no Biotério, sou Josi, trabalho aqui no Biotério, juntamente com a equipe aqui. E aí hoje estou mais voltada à gestão. E aí a minha questão é: como você faz para poder contratar tantas pessoas? É um contrato terceirizado, é bolsista? Porque, assim, pessoas com tanta excelência para poder estar desenvolvendo atividades junto aos animais, não apenas, né, estar ali na higienização, tratando dos equipamentos, mas para poder ter esse lado humano também no cuidado com os animais. É serviço terceirizado? Como é que você faz para ter uma equipe tão rica, com tantos profissionais diferentes, de tantas diferentes áreas dentro do biotério? Obrigado pelos elogios. Vamos lá. É o que eu disse, não é muito fácil, né? E também não é o mundo das mil maravilhas. Já teve gente que iniciou, conseguiu ter até o conhecimento e habilidade, mas às vezes as pessoas não têm atitude, né? É, insistem em fazer práticas que não são éticas, né? Se a gente fala que é a mão de conchinha, a gente tem que entrar dentro da sala e ver ele pegando a mão de conchinha. Aí ele está com pressa, pega pelo rabo, né? Vamos dizer. Aí, infelizmente, essa pessoa não tem o perfil para trabalhar aqui, né? Eu não sei onde ele pode trabalhar, mas comigo, provavelmente não. Então, sim, aqui é terceirização, o contrato de Biomanguinhos inteiro, né? Aqui eu tenho 26 colaboradores, dois são servidores. Mas aqui a contratação de Biomanguinhos são mais de 2.000 pessoas contratadas no contrato de terceirização de Biomanguinhos. Então, o gestor tem o poder, né, de poder escolher os seus funcionários, né, numa contratação e escolher aquelas pessoas que ele considera as melhores, né, embora a entrevista, né, e etc. Então, a gente não tem prova prática, né, em uma vez ele vai me mostrar que ele, enfim, é aquilo. Os funcionários mais antigos mesmo, né, que estão aqui comigo, eles já sabem mais ou menos como que é o nosso funcionamento. E muitas vezes a gente traz conhecidos deles mesmos. Então eles mesmos se abraçam, eles mesmos treinam uns aos outros, eles mesmos vão passando como é que funciona as nossas atividades. Então, assim, acaba que as coisas se encaixam, né? Obviamente, sempre vai ter um que, por exemplo, o terceirizado passou no concurso e foi trabalhar em outra instituição. Eu tenho que repor essa vaga, né? Então eu tenho que contratar outra pessoa, não tem jeito. E às vezes acontece. Às vezes acontece por a pessoa pedir para sair por uma oportunidade melhor, ou ele se forma, né, em engenharia, por exemplo. Eu tive um funcionário que trabalhou comigo, fez engenharia e foi embora, ser engenheiro. O que eu vou fazer? Eu não posso. Eu acho que engenheiro não é o perfil aqui, né? Mas não sei, de repente poderia. Mas enfim, as coisas, graças a Deus, elas com o tempo vão se encaixando e eu gosto. Às vezes as pessoas se conhecem, me dão um currículo, às vezes não. É muito difícil, é o que a gente estava falando no começo. Eu vou procurar em todos os lugares pessoas com a expertise de trabalhar em biotério, e você pode ter certeza. A gente não vai achar, entendeu? Não vai achar por exemplo, a gente tem o ICTB aqui, né? O CTB é criação, não é nem experimentação. Então o cara vai ter até a experiência de fazer a troca e tal, fazer acasalamento, mas ele não vai saber fazer a experimentação. Eu espero que eu tenha te respondido. Obrigada. Só para complementar, no vencimento do contrato do terceirizado, você consegue readmitir essa equipe com facilidade? É automático. Assim,
Nós estamos passando por isso agora, né? Agora nós estamos passando por isso nesse momento. Nosso contrato de terceirização de todos os 2.000 colaboradores venceu uma outra empresa, então todo mundo vai ser desligado e recontratado por uma outra empresa, agora entre novembro e dezembro. Então, assim, pô, a não ser que o gestor, não vai ser o meu caso, isso eu te dou a certeza absoluta, mas se o gestor, de repente, porventura não queira aproveitar um dos colaboradores, ele pode não entrar no outro contrato, mas assim, é muito improvável acontecer. Aqui comigo não vai acontecer, mas em Biomanguês como um todo, isso não é muito comum acontecer, não. Obrigada, Rodrigo. A gente Nada. tem mais uma pergunta aqui, Rodrigo. Temos mais duas perguntas aqui no auditório, mas enquanto eu passo o microfone, tem um comentário aqui do Silvio Vale no chat. Ele pergunta, faz uma reflexão e um comentário sobre o NB4, sobre a construção do NB4 no Brasil. Ele pergunta se você tem alguma informação, sabe quanto está sendo investido nesse NB4, e inclusive ele pergunta até qual o custo total anual do seu laboratório, emendando a pergunta. Olha, então, vamos lá. O NB4, eu cheguei a visitar o CNPEM lá, que é em Campinas, e para a gente fazer uma troca de experiência e tal. Não sei como está o status do projeto de lá. De projeto, não. Da execução do projeto, que parece que o projeto já tinha saído do papel. É, isso eu não sei. Agora, o custo do meu laboratório, eu te diria que o meu NBA3 funcionando, o NBA3 funcionando em atividade, que agora eu estou parado, volto amanhã, sexta-feira, eu volto para lá, funcionar. A gente faz vazios sanitários para fazer todas as qualificações mesmo que eu não antecipe, mas eu tenho que fazer. Mas o custo, de um modo geral, 100 mil por mês o NBA3. Tá? Agora, isso eu posso te dizer. O NBA2, eu estou fazendo o custo estimado agora que a gente fez as. Eu tenho assim, eu não tenho um custo, eu não consigo te dizer o custo do laboratório em si para manutenção de condomínio, por exemplo. Essa informação eu não tenho. Mas se você me perguntar quanto custa um estudo, eu tenho a precificação, né? Porque agora a gente vende serviço. Então, assim, eu sei te dizer que custa, sei lá, 50 mil, 21 dias para fazer um ensaio para raiva. Tá? Isso eu posso te dar. Só emendando, ainda um comentário do Silvio, eu não entendi muito bem, viu, Silvio, me perdoe, mas se você quiser me ajudar, Rodrigo, ele pergunta se, considerando sua experiência em gestão, se você acredita que sem uma harmonização das normas de biossegurança, vai compensar o altíssimo investimento, considerando que ainda falta infraestrutura básica de laboratórios de pesquisa e no serviço de pronto atendimento no Brasil. Então, a gente tem alguns problemas, né, nesse sentido, porque a gente, na verdade, não tem uma norma que regulamente o funcionamento de um NB3 ou NBA3 né? Então, assim, a gente sabe que os Estados Unidos têm, a gente sabe que a Europa tem, a gente tem um livro de contenção, de alta contenção de nível 3, mas, assim, comparado às coisas que eu já vi no exterior, comparado às coisas que eu vi no exterior, a gente está muito ainda aquém de seu funcionamento. Eu acho que criar-se hoje laboratórios de alta contenção biológica, sem a responsabilidade de ter todo o aparato, né, de segurança, de várias questões, até de gestão, de treinamento de pessoas, né, sem leis e sem fiscalização, eu acho que a gente pode estar criando um problema futuro de questão até de um possível escape, né, ou uma autocontaminação de uma pessoa para outra dentro do laboratório, numa eventual disparamentação, né, porque tem coisas que são diferentes. Eu, por exemplo, aqui no meu laboratório é obrigatório tomar banho depois de sair do NB3. Dentro do NB3, você tira a paramentação, toma banho no chuveiro. Eu fui em vários lugares, nenhum toma banho. Então, assim, é avaliação de risco de cada instituição, né? Então, isso para mim, eu acho que ainda está solto, né? Eu acho que tem que haver, sim, uma harmonização, né? E uma política nacional de biossegurança. Eu digo assim que para OGM e não OGM,
No caso da autocontenção, eu acho que tem que considerar sempre o nível mais alto, né? Então, sendo OGM ou não sendo OGM, tem que ter segurança operacional e treinamento dessas pessoas, né? Eu tive no Texas visitando uma área, pô, tem que ver o nível de exigência para a gente conhecer e as provas que a gente fazia para poder saber se a gente tinha um conhecimento básico, né, de uma contenção biológica, até de ética animal. Nossa, é diferente. Então, assim, várias coisas a gente ainda precisa evoluir, né, para a gente poder manter o ambiente seguro, né, as pessoas treinadas. Estamos chegando perto do fim, viu, Rodrigo? Além dessas perguntas que tinham no chat, tem muita gente parabenizando sua apresentação, dizendo que foi excelente. Aqui temos mais dois inscritos aqui para a pergunta. Enquanto está passando o microfone, é o Valdomiro e o Rony, eu não sei exatamente qual a ordem. É, Rony, já que você vai falar, deixa eu fazer também um comentário aqui enquanto você vai falar, que o sistema de gestão de energia elétrica de vocês me impressionou. Aquele sistema do gerador que fica 24 horas ligado, e isso é um problema que nós temos seríssimo aqui em Salvador. Não necessariamente, a gente até já conversou sobre isso, não necessariamente na instituição IGM, mas é um problema que o bairro onde a Fiocruz Bahia está tem enfrentado, e isso se reflete também aqui na Fiocruz Bahia, e fiquei muito feliz de ver que existem soluções como essa mesmo que você apresentou, que mesmo que tenha a oscilação de energia externa, isso não interfere no funcionamento de vocês. Passar para a Rony a palavra. Bom dia, Rodrigo. Meu nome é Rony, eu sou responsável pela parte de infraestrutura aqui, né? Sou fiscal do laboratório MB3. Tá conseguindo ouvir? Deixa eu ir mais para frente. Não, apertando, tá dando para ver, pode continuar. Pronto. Então, Rodrigo, eu queria inicialmente parabenizar, né, a sua apresentação, achei bastante importante, aí, principalmente fiquei, assim, bem... achei muito significante o cuidado que você tem que ter no NBA3 em relação aos procedimentos, né? Porque o NB3 a gente tem que ter muito cuidado com os procedimentos, mas o NBA3, em função do que você falou aí dos animais, né, o ser vivo, ele se move, então muito importante essa questão e eu achei muito mais complexo do que o NB3, né, que eu estou estudando agora. Eu estou fazendo um trabalho de doutorado que é nessa linha. E aí, nos comentários anteriores aí, você já falou muito do que eu ia comentar, que é essa questão da normatização, né? A gente não tem uma norma brasileira, e aí, assim, na semana retrasada, eu estava no encontro de laboratórios da MD3, na rede nacional aí, de 13 laboratórios, praticamente nenhum deles do sistema de vigilância sanitária, nacional, né, público, nenhum deles é certificado, né, até pela falta da norma brasileira. E considerando essa complexidade toda do NBA3, a minha pergunta é, o laboratório aí, o de vocês, passou por algum processo, em algum momento, de uma certificação com base em uma norma, sei lá, internacional, ou como é que você lida com isso em função dessa necessidade, né, como você já comentou anteriormente aí? Bom, obrigado pela pergunta. Então, a gente, como a gente estava falando agora, né, não tem uma norma, tem um livro, né, se eu não me engano, é Alta Contenção Biológica, nível 3 de biossegurança, alguma coisa assim, do Ministério da Saúde. Tá? Ele, assim, é o guia que a gente tem para NB3 e NBA3. Esse é o guia, tá? Ele dá algumas especificações, etc e tal. E a gente usou, também tem a AERinha, né, a AERinha, e tem uma outra que a gente usou também dos Estados Unidos. Mas, assim, quando a gente começou a fazer o NBA3, a gente fez em cima dessa brasileira, tá? Que dá algumas testes de estanqueidade de duto, diferencial de pressão de menos 12,5 PA entre as áreas, e tem algumas peculiaridades. Só que, por exemplo, depois que a gente foi viajando, foi conhecendo, eu não coloquei porta disjuntativa, que eu digo porta estanque, nas minhas fronteiras, né? Que dão para a área nível 2. Então, assim,
eu não coloquei damper estanque. No momento de uma parada de ar-condicionado, se um eventual problema tiver, o damper fechar para dar estanqueidade e o ar não sair voltar pela exaustão, ou até pelo insuflamento. Coisas que nunca aconteceram. Mas a gente, para ver um projeto de construção para nível 3 de primatas, não humanos, a gente viu muita coisa. Então, eu, inclusive, em janeiro, estou fazendo uma nova obra para esse nível 3. Tá? Até te convido, se você quiser vir conhecer, não vejo problema algum. Só a gente precisa estar com o espaço vazio, que eu não posso estar com animais lá dentro infectados. Mas a gente sempre tem uma pequena janela. Então, fica aberto o convite, se você querendo vir conhecer. Aí eu tenho várias bibliografias, muitas mesmo, assim, guardadas comigo. E a gente pode trocar muita informação, tá? Não vejo problema, mas realmente é bem complexo. A construção de um nível desse de biossegurança é bem complexo e se não for feito com muita cautela, chega a ser perigoso. Então, a última participação do dia vai ser eu vou falar, né, então. Vai ser o Valdomiro, viu, Rodrigo, que a gente já está encerrando. O Valdomiro vai fazer a última pergunta, mas antes de você responder, Rodrigo, eu queria que o Valdomiro passe o microfone para a Fernanda. Não, não. Você pergunta, depois passa o microfone para ela e a gente encerra, pode ser? Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado pela sua excelente apresentação. Quando o doutor Ricardo, nosso vice-diretor de pesquisa, solicitou alguém para falar sobre experimentação animal, não tive dúvida, conversa com a equipe, a gente, unanimidade, convidar você aceitou de pronto, né, como sempre. Aqui tem muitos alunos de pós-graduação e no IGM a gente verifica que é feita experimentação pelos alunos e realmente a gente percebe que alguns deles não têm experiência ou treinamento necessário para fazer experimento. E você comentou, mas não comentou muito, a importância do treinamento dessas pessoas para fazer, e que aí no Biomanguinhos, os usuários, eles não fazem experimento, quem faz são profissionais de Biomanguinhos. Eu, Vitor e a equipe aqui com o Regiane, Fernando, Júlio e nossos colaboradores, a gente tem um projeto de tentar fazer isso também, montar a nossa equipe para fazer experimento, e é uma conversa que eu tenho tido também com o nosso vice-diretor de pesquisa, doutor Ricardo, é uma coisa futura, e eu sei que eu vou precisar muito da colaboração sua ainda para a gente tentar fazer isso aqui, porque a gente vê que muito experimento tem que ser repetido, mas a primeira coisa que vem do estudante é que é o animal. Pensa logo que é o animal que está errado, né? Sua apresentação prova muito bem que a mão de obra muito bem treinada, às vezes, é muito importante, e isso a gente vai tentar implantar aqui também. Ou, se a gente não conseguir a própria equipe do hotel ser limitada para fazer o treinamento, a gente capacitar esses alunos, que o aluno passa 2 anos, ou no máximo 6 anos aqui, talvez não tenha experiência. Você fala só um pouco sobre isso, a experimentação ser realizada por profissionais do setor. E só para agradecer mais uma vez a você, conseguiu trazer toda a equipe do Biotech, está toda aqui junto com a gente, são 5 servidores e mais 3 colaboradores, todos estão aqui assistindo a sua palestra. E muito obrigado uma vez aqui, vou passar aqui para a nossa Fernanda, que é veterinária do setor. Bom dia, tudo bom, Rodrigo? Queria agradecer também a excelente palestra. Eu faço parte da equipe da área de experimentação, junto com a Regiane também, que é veterinária e a equipe, e fiquei muito interessada em aplicar as técnicas de contenção de conchinha e de túnel. Aí, se você pudesse falar um pouquinho sobre como é feita a mudança de luva ou de higienização da mão, se é de caixa por caixa, se é de cada grupo experimental, como é feito essa contenção. Muito obrigada. Parabéns pela palestra. Obrigado, pessoal. Então, Valdomiro, obrigado também. Eu vou te dizer que quando eu cheguei aqui, não era assim, tá? Os usuários que faziam os experimentos. Foi uma decisão de diretoria essa mudança, né? Então, foi de cima para baixo. Mas não foi fácil, tá? Não foi fácil isso acontecer. Então, a gente teve que provar o quanto que isso faz diferença. E eu te digo assim, pela experiência que eu tenho já fazendo desta forma, eu vou te dizer que foram uns 3 anos depois de eu chegar aqui, uns 17 anos que a gente já trabalha dessa forma. Então, assim, o nível de
de refinamento, o nível de cuidado, o nível de qualidade de trabalho é outro completamente diferente. Porque quando você tem uma plataforma multiusuário, você não tem um controle, nem se a pessoa que usou a cabine, ela fez a desinfecção para você depois estar fazendo o teu trabalho, né? Então, coisas muito básicas, assim, muito básicas, que você pode estar, inclusive, fazendo uma contaminação cruzada. Então, assim, eu tenho controle e eu tenho 2 responsáveis de sala de animal, tem 9 salas. Então, tem 2 responsáveis técnicos de cada sala de animal. Então, teoricamente, só eles que entram. Então, só eles que trocam os animais, só eles que geralmente manipulam. Eventualmente, quando precisa de mais gente, entra mais um ou dois, porque é muita atividade para fazer. Então, assim, o ganho para a ciência de a gente ter pessoas extremamente técnicas e profissionais executando essas atividades, vocês não têm ideia de como que é fazer certas técnicas experimentais se o cara não tiver certeza absoluta daquilo que ele está fazendo. Às vezes, eu tenho gente aqui com 12, 13 anos de casa que para fazer uma endovenosa pede, por favor, de antes dele fazer, uma semana antes, ele tentar treinar em alguma outra questão para não fazer no dia que é certo, porque senão ele sabe que vai fazer eutanásia de um experimento todo. Porque se você tem 50 animais, vai fazer endovenosa nos 50, e se você está no meio do experimento, você está fazendo um tratamento de um animal já infectado, isso significa, se tu perder um animal ou dois, significa que você perdeu o N do cálculo amostral, isso significa que você vai ter que repetir tudo de novo. Então, é muito diferente. Assim, o ganho que a gente teve aqui foi assim, sensacional, é espetacular mesmo. Então, não me vejo trabalhando de outra forma, e eu digo com certeza mais do que absoluta. Se você implementar isso, você vai ver a diferença que você vai ter no controle gerencial, no controle das atividades, no controle de desinfecção, no controle de tudo que você pode imaginar, tá? Eu espero que eu tenha te respondido. Agora, a outra pergunta, a gente sempre entra com 2 luvas. E a gente troca de luva quando a gente troca de experimento, tá? Porque geralmente, pode acontecer que a gente ter 2 hacks numa sala, cada hack com um agente patogênico diferente do outro. Se eu for troco um hack, acabou esse hack, eu tiro a luva, jogo álcool na luva de cima, tiro a luva. Jogo álcool na luva de baixo, calço outra luva e vou para outro hack, tá? Mas, de um modo geral, às vezes eu tenho experimento com um agente patogênico só, então geralmente eu não troco a luva. Mas se tiver 2 ou 3, 2 luvas, troca 3 luvas, quantas luvas forem necessárias, tá? Rodrigo, eu tinha dito que encerrou, mas eu vou fazer mais uma última pergunta, e juro que é a última, que a gente está bem avançado, viu? Eu sei que você tem estudado fazeres também. Eu queria, na verdade, que você comentasse um pouco sobre quais são os tipos de projetos que rodam aí. São projetos encomendados por biologuinhos? São projetos que você, como pesquisador, também roda? Ou ele funciona como um serviço que outros pesquisadores da Fiocruz podem também demandar, utilizar, ou de repente até pagar pelo serviço? Então, de um modo geral, tá? A gente tem uma carteira de projetos em Biomanguinhos, com aproximadamente 30 gerentes de projetos, tá? A gente aqui é uma estrutura de fornecimento de serviço. Não que eu não possa desenvolver um projeto aqui, basta eu ter autorização da diretoria e ter comissão de ética, etc. Mas a gente tem a plataforma de serviço mesmo. Aí os pesquisadores nos demandam isso. Por exemplo, Staphylococcus multiresistente, Acinetobacter, SARS-CoV-2, Monkeypox, são tudo esses projetos de pesquisadores diferentes. E bem antes de começar, me procuram, a gente conversa, faz o desenho. Então a gente tem uma troca muito, muito próxima. E também que o nosso volume agora está muito grande de trabalho, é muito projeto novo entrando. Mas assim, a gente também faz parceria com outras unidades. Por exemplo, na época da pandemia, eu fiz projeto, o IOC me pediu ajuda para fazer projeto aqui com hamster no nível 3. Meu nível 3 teve um tempo vazio, eu fui e fiz para ele, né? Tem essas questões também. A gente, dependendo da circunstância, também podemos fazer. Afinal de contas, a gente é tudo Fiocruz, né?
Com certeza. Então, Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado, viu, pela sua fala e sua paciência em responder todas as perguntas aqui para a gente. Então, como lembrando a todos, agradeço também a presença de todos aqui, o pessoal do Biotério que marcou presença aqui também hoje, e a todos os outros colaboradores. Então, lembrando a todos que a partir de segunda-feira estará disponível no YouTube, do canal da Fiocruz, e eu queria desejar a todos, a você, Rodrigo, e a nossos colegas, uma ótima sexta e um bom final de semana.